A paz do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe a sua vida. Eu sou a Vitória Fidelis Crocal e eu estou aqui para fazer uma oração especial no Dia das Mães, no ano de 2023. E nós estamos aqui reunidos para orar pelas nossas mães. E nesse momento você ore pela sua mãe. Nesse momento, caso você não tenha mais a sua mãe, né, ao seu lado, talvez sua mãe já partiu ou sua mãe esteja longe, em um lugar bem distante, né? Se caso a sua mãe não está mais, ore pelas mães, né? Louvado seja Deus, que Deus conforte teu coração na ausência da tua mãe. Eu sei que muitas pessoas aqui, né, talvez não tenham mais a sua mãe, ou até mesmo o seu pai, né, mais por perto, ou à distância, ou porque, né, o Senhor já recolheu, mas saber que não somos órfãos, né? Depois que os nossos pais partem, não somos mais órfãos. Nós temos Deus como nosso Pai. Mas às vezes é difícil até falar, né, sobre aqueles que não têm mais as suas mães. A gente que tem a nossa mãe, muitas das vezes, eu sei. Às vezes o dia a dia é tão corrido a gente não fala. Às vezes o dia a dia é tão corrido a gente não liga. Às vezes não manda uma mensagem. E chega o dia das mães, a gente lembra da mãe. Até mesmo os nossos filhos, né? A gente vê a ausência de algumas mães, de alguns pais dentro do lar. Mas o que dizer diante de tudo isso? Se você tem um pai ou uma mãe, glorifique a Deus. Se você não tem mais, né? Saiba que Deus, Ele é Pai e Ele é o nosso Consolador. Não vou dizer que Deus é a nossa mãe, mas o amor de Deus, né? Ele foi tão grande a ponto de dar a vida do seu próprio filho, para que hoje nós pudéssemos estar aqui falando do nome dele, anunciando a mensagem de salvação. Então eu não sei se eu vou conseguir ser é, específica no que eu vou falar. Vou falar o que está no meu coração. Amém. E vamos não só lembrar das nossas mães no Dia das Mães, e saber que mesmo às vezes na distância, a nossa mãe sempre está lá em oração por nós. Saber que ela está cuidando de nós em oração, nos abraçando. Então eu não sei se eu vou conseguir ser, não sei como é nem a palavra para dizer aqui, saber dizer tudo, né, o que está no meu coração. Mas nesse momento, caso você não tenha sua mãe, que Deus te conforte, que Deus te console, né? Lembre dos dias bons, lembre dos dias que você esteve ao lado dela. E se ela está distante, faça uma ligação, mande mensagem, fale com ela. Lembre ela dos momentos felizes que vocês passaram juntos. Não lembre só das tristezas. As tristezas faz parte da vida. Mas lembre ela os momentos bons. Não use o Dia das Mães para lavar a roupa, né? Eu digo em questão de, ah, mas isso, você não fez aquilo. Quando eu era isso, você não foi presente. Não. Dia das Mães também é dia de pedir perdão, é dia de dizer que ama, não só da boca para fora. Quando lemos a palavra de Deus, a gente sempre lembra, quando vai falar de mãe, sobre honrar a mãe, né? Honrar os pais. Honra teu pai e tua mãe, para que seus dias se prolonguem na terra. Eu lembro que quando jovem, eu não honrava os meus pais. Eu era uma filha desobediente, um pouco rebelde, eu acho que eles diziam isso. Ou eu me via assim. E por crescer em um lar tão difícil, não estou culpando ninguém aqui, sem Jesus dentro de mim foi tão difícil, porque o filho, quando ele não é obediente, ele é um filho rebelde. E esses dias nós estudamos na palavra que o filho que não aceita a correção, ele se torna como um filho bastardo, porque o filho rebelde é terrível.
E tudo que a gente quer é que o filho seja obediente. Hoje eu vejo muitos meus filhos e quando eles teimam comigo, eu fico lembrando de como eu fui, talvez, né, das minhas lembranças, rebelde para os meus pais. Eu lembro também que eu era uma filha que ajudava, sabe? Não tô dizendo assim, eu tô me engrandecendo, não. Eu lembro que eu sempre estive ali ajudando, às vezes murmurando, nem sabia que eu murmurava. Mas eu cresci, eu fui ensinado o caminho que eu devia andar. Talvez eu não tinha tanto entendimento quanto hoje eu tenho, e eu sempre falo pro meu filho: vigia os teus passos, vigia o que você vai falar. Sempre tô pegando no pé. Mãe é pra isso, né? Às vezes meus filhos falam: mas você tá chata, mãe. Eu não lembro se eu falava que ela era chata, né? Ou que os meus pais eram chatos. Eu lembro que eu não entendia. Eu queria ser livre, eu queria a liberdade. E eu queria poder sair, eu queria poder ir na casa da coleguinha. Então, eu lembro que eu fui muito rebelde, mas eu lembro também que eu fui muitas vezes obediente. Não digo assim equilibradamente. Mas se você hoje tem sua mãe por perto, louve a Deus por isso. Eu quero louvar a Deus pela vida da minha mãe, que independente de tudo é minha mãe. Eu digo independente da distância, né? Jesus, me ajuda a falar. E saber que eu lembro de algumas coisas difíceis que ela passou. E saber que ela me levou para a igreja e me mostrou o caminho certo que eu devia seguir. Eu não lembro de muita coisa na minha infância, na presença de Deus. Eu lembro que eu me batizei quando eu era adolescente, tinha 12 anos, fazia escolinha dominical. Aprendi o versículo bíblico de João 3,16 lá. Fiz aula de batismo, 12 anos me batizei. Cresci, eu fui levada para a igreja, eu fui ensinada. Eu lembro de algumas frases da minha infância. Deus não se agrada dessas coisas. Eu não lembro de todas as coisas, a qual quando eu era na idade infantil, eu digo na idade de pequenininho, eu digo assim, 1 ano até 9, 10 anos. Não lembro desse tempo na igreja. Mas eu lembro sim que eu ia pra igreja. Eu lembro que eu gostava dos louvores. Gostava de ir pra escolinha dominical. Participei também de uma escola cristã. Ela era dessa igreja, igreja quadrangular. Essa escola fazia parte de um projeto da igreja, né? Foi lá onde eu me batizei. E eu... Projeto Vida era o nome da escola. E ali a gente orava no almoço. Então eu lembro de coisas que eu fazia na minha infância, ou até mesmo na minha adolescência, na presença de Deus, mas eu não sabia, não fazia ideia de que um dia eu ia entender, depois de mais velha, o que era a obediência. Então quando eu vejo meus filhos me desobedecendo, eu vejo um pouco de mim, e às vezes eu olho e falo, meu Deus, quando a gente vê as crianças assim teimosas, às vezes eu fico lembrando, né? Meu Deus, eu já fui assim, né? Eu quero sair, né? Um filho adolescente, que já tem 15 anos. E eu falo, não, você não é pra ficar de sair, né? Eu não digo assim, né? Que ele pode curtir, não, eu tô dizendo à noite, ele não pode sair à noite. Ele tem que ficar em casa, não é a idade. O mundo lá fora tem tanta coisa que só Jesus. Eu já fui jovem, eu sei. E eu acho que eu tô falando um pouco mais de mim do que da minha mãe, mas a minha mãe, ela foi uma guerreira. Foi muito difícil para ela, foi muito difícil para todos nós, porque faltava muito Jesus nas nossas vidas naquela época. E eu lembro que minha mãe servia a Deus, não sei, né, assim, de dentro para fora tudo que ela buscava em Deus, mas irmãos, eu não sei como expressar, sabe? A minha mãe, ela é uma bênção. Eu tenho minha mãe, eu tenho que louvar a Deus por isso. Às vezes não nos falamos muito por causa de fuso horário. Eu sempre fico confusa no meu horário. Mas talvez
me falte mais, ligar mais, me preocupar mais. Às vezes tão dedicado em algo. Quem me conhece sabe do que eu tô falando. E as outras coisas eu preciso saber conciliar. Eu sempre falo para Deus, Deus me ajuda a administrar o meu tempo. E eu tenho tentado ser um pouco mais organizada, mas às vezes eu falho, né? Então, o que dizer hoje, né, no Dia das Mães? Se você tem sua mãe, agradeça a Deus. Ah, mas a minha mãe é uma chata. Mãe, é isso mesmo. Às vezes nós somos chatos porque nós estamos mostrando o caminho e às vezes a mentalidade do jovem. Talvez você tenha um filho jovem rebelde ou não. E você sabe que a gente fala, eles não querem escutar. Mas vai orando, né? Vai pedindo a Deus sabedoria para saber lidar. E que os nossos filhos não cresçam rebeldes, porque sabemos que a desobediência leva a uma maldição. Deuteronômio 28, a gente vai ler sobre isso. Bênçãos da obediência e maldições da desobediência, né? Então, vamos orar para que os nossos filhos eles venham a entender, para que Deus venha trazer uma nova mente, né? Um novo coração na vida dos nossos filhos. Eu também, enquanto estava falando sobre isso, eu lembrei de nós, filhos, que temos mães e talvez até mesmo pais, que ainda não são convertidos, né? Porque eu disse sobre as nossas mães nos abraçarem em oração, nos abraçar em oração. Então talvez a sua mãe ainda não seja convertida. Talvez sua mãe até acredite em Deus, mas não é convertida ainda. E eu digo isso porque eu conheço pessoas que têm mãe que não é convertida ainda e é muito difícil, mas eu vou dizer pra você que assim como Deus converte o marido, assim como Deus converte o filho, Deus também converte a mãe, Deus converte também o pai. Eu louvo a Deus pela conversão dos meus pais, porque quando não eram, era bem difícil. Então você que tem uma mãe e um pai que não é convertido, continue orando por eles, porque Deus vai fazer a obra. Amém? E eu também lembro de que também, às vezes, talvez nesse momento, entre nós, possa haver também alguém que foi criado não pela mãe, mas pela avó. No caso do meu esposo, a mãe dele, ela tinha alguns problemas, né, psicológico e ela não pôde cuidar do filho dela como, né, segue a ordem da natureza, né? Mas ele teve uma mãe e por essa impossibilidade, né, dele estar sendo cuidado por ela, não só ele, mas as outras irmãs também, teve muito, muito, muito o apoio da avó, Dona Glorinha. Ela já não está mais entre nós, Deus a recolheu. Mas algumas pessoas, né, algumas vó, vou dizer assim, algumas vós, avós, cuidaram dos seus netos pela falta, né, da mãe, ou às vezes até mesmo do pai. Então talvez você não foi cuidado pela sua mãe, talvez você não conheceu o seu pai, ou talvez não conheceu a sua mãe. Eu vou dizer isso porque o meu esposo, ele não cresceu com o pai dele, então ele teve um vô como pai. Então existe de tudo. Existe de tudo, desde a tia que cuidou porque os pais faleceram, existe também o avô que cuidou e assim por diante, né? Então Deus nunca nos desamparou. Eu conheço história de pessoas também que não foram criadas pelos pais nem pelas mães, que simplesmente foram deixadas, né, para serem cuidadas por outras pessoas, talvez até mesmo um vizinho, irmãos, né? A gente sabe que hoje em dia existe também as crianças, ai meu Deus, fala Jesus, porque a gente tem que falar sobre isso. As crianças que estão no orfanato porque as suas mães não conseguiram cuidar, ou por negligência, ou por situação difícil, ou por não saber lidar. Aqui eu não estou justificando quem coloca para adoção, mas olha só, irmãos, às vezes a gente vai falar assim, eu só consigo orar 5 minutos. Irmão, se você olhar bem, olha quantas situações nós apresentamos. Pais que não foram presentes, mães que não foram presentes, talvez. Família que negligenciou a criança, ela teve que ser cuidada por uma outra pessoa. Talvez passou por situações de risco. Quem tá me entendendo, que é adulto, tá entendendo. Ficaram vulneráveis ali no ambiente. E eu vou dizer uma coisa.
Se você só ora 5 minutos, então você tá precisando rever os seus conceitos, porque em 5 minutos não dá pra orar por tudo isso. Mas Deus, ele sempre coloca no nosso coração que a gente deve orar. Mas você vê, meu esposo, ele foi cuidado pela avó. Foi uma mãe. Ele chamava a avó dele de mãe. E ela também me ajudou a criar meu filho mais velho. E se tivesse vivo até hoje, tinha me ajudado a criar os outros. Amava meu filho, amava os meus filhos. Dona Glorinha é uma mulher, né, guerreira, uma mulher forte, que tirava dela para dar para os outros. Uma pessoa de um coração assim muito grande. E ela foi uma mãe para mim. Ela foi uma mãe para mim. Sempre me escutava e sempre falava assim que era. Eu não consigo nem falar. Foram todas as coisas, tantas coisas que ela falou. E porque ela me acompanhou de perto, então ela foi pra mim uma mãe. Então assim, eu tenho só a agradecer o tempo que eu fiquei debaixo, né, do teto dela. E tô até hoje. Ela já partiu. E faz tempo que eu não choro por causa da ausência dela. Eu quero agradecer a Deus, né, porque ela cuidou de mim. E, e é isso, eu queria que ela tivesse viva pra ver o Henrique convertido. Porque ela lembra o tempo difícil que foi quando ele não era. E eu também precisei me converter. Começou a primeira obra em mim. E eu queria que ela tivesse visto o filho dela, Wilson, servindo a Deus. Porque eu lembro que ela orava. Eu lembro que ela acho que ela levava a peça de roupa para a igreja, para oração. E ela usava aquele paninho da igreja da Mundial, Setúbal, a bênção. E ela foi uma mãe, né, pro meu esposo. E na ausência do pai dele, ele foi criado pelo vô. Ele chamava ele de pai. Os dois já não estão mais aqui, né? Já partiram. A mãe dele, a Neuza, também partiu. E então não vou esperar descer a cova pra gente dar valor. Eu sei, irmãos, eu começo primeiro de mim, porque eu também sou falha como filha. Eu quero levar o evangelho, mas eu preciso ser filha, eu preciso ser mãe, eu preciso ser esposa. É difícil conciliar tudo isso. Esses dias eu tenho estado bem agitada e eu não tenho conseguido trazer o devocional que eu tô. Já deve ser 4 dias já. Mas eu tenho sentido que Deus quer que eu desacelere um pouco, que eu tava muito acelerada, com as coisas de casa, com tudo isso que tá acontecendo de novo, sabe? Eu também, nesse momento, eu lembrei das mãezinhas que perderam seus bebês, das mãezinhas que perderam seus bebês, daquelas que não puderam ficar com seus bebês, Deus recolheu. Então você que foi mãe que perdeu seu bebezinho, pode ter certeza que tá num lugar bem melhor que aqui, né? Na terra. Eu creio que os bebês, como eles são puros, eles estão nos braços do pai. E eu creio que eles já devem ter crescido, né? E devem estar correndo lá no céu, nas ruas de ouro. Então, irmãos, olha quanta coisa que a gente pode refletir. Dia das Mães não é só dar um presente. Também pode, se tem condição, né, dar. E mesmo até sem a condição, você faz uma cartinha, né? Eu lembro da época das cartas, lembra? Vocês lembram dessa época? Que talvez você seja jovem e não saiba. Mas a gente escrevia cartas, aprendia na escola como escrever uma carta, remetente, destinatário. A gente aprendeu o CEP e tudo para poder enviar uma carta. Hoje em dia ninguém mais manda carta, todo mundo manda WhatsApp, mensagem no Instagram, no Facebook e assim por diante. Telegram e assim por diante. Então, hoje é dia da gente refletir, sabe? Faça o seu melhor,
Mãe sacrifica pelos filhos. Eu vou dizer isso porque eu sei. E é isso, irmãos. Então, assim, se você teve alguém que cuidou de você, dá glória a Deus. E se não teve ninguém que foi amparado, né? Depois da ausência do pai e da mãe, saiba que Deus ele te ampara hoje, todos os dias da sua vida. A Bíblia diz que todos os dias Deus carrega as nossas cargas. Elas são pesadas, irmãos. A vida não é fácil. Mas a gente também não pode olhar somente para a dificuldade. A gente tem que olhar para o alto, porque é de lá que vem o nosso socorro. Então, nesse momento, eu quero orar por você, que é mãe. E vou dizer uma coisa: talvez existam alguns pais, né, que, que criaram seus filhos na ausência da sua esposa, né, da sua companheira, criaram seus filhos. Então, olha quanta situação, irmãos. Olha quanta situação. E às vezes a gente reclama da vida, de barriguinha cheia. Ah, mas isso não tá do jeito que eu queria e tal, e tal, e tal. E mães que cuidam dos seus filhos sozinhas. Sim, também tem. Conheço muitas mulheres que cuidam dos seus filhos sozinhas. Que é elas e Deus. Não digo sozinha totalmente, eu digo um cônjuge do lado, mas é tanta situação, irmãos, que a gente olha, a gente vai até chorar. Eu até chorei agora. Porque não é fácil. Não é fácil. Você pode ter o apoio da família, ou às vezes não tem o apoio da família, cria sozinho, só vocês e Deus mesmo. E, e elas se veem sozinhas e não sabem o que fazer, mães solteiras, mas saiba que Deus também cuida, né? A Bíblia diz que Deus é pai de órfãos, né? Então, talvez o pai abandonou a criança, não quer saber, não, não fique desesperada por isso. Olhe para o alto, peça socorro de Deus, clame ao Senhor na tua angústia, peça ajuda para o Senhor, Ele vai te socorrer, porque eu creio que deve ser muito difícil, mas com a ajuda de Deus a gente consegue, Deus dá graça. E às vezes com o apoio da família é uma coisa, mas falta ali o marido do lado, o companheiro para poder estar ajudando, educando, porque irmãos, não é fácil. As pessoas diziam assim: ah, fazer filho é fácil, educar que é difícil. E eu digo: é difícil educar filho. É uma educação diária. Você tem que estar ali todo dia educando. E às vezes você não consegue, porque a criança parece que não vai. Mas com muita oração, eu creio que Deus vai trabalhar. Eu creio que, assim como a minha mãe me chamava para orar, eu chamo os meus filhos hoje para orar. E eu conheço um louvor que vai falar sobre isso. Que alguém começou a orar. Ele ouviu a mãe dele orando e ele começou a orar. E depois de adulto, o filho dele viu ele orando e depois o filho começou a orar. Depois eu vou colocar aqui nos cards finais esse louvor. Ele é americano, mas tem e em português também é lindo. Eu vou até ouvir ele hoje. Eu amo esse louvor também, é maravilhoso. Então, irmãs, vocês que são mães novas, né? Mães que têm bebezinho pequeno, ai, é difícil, difícil, difícil. Eu já tive 4, então eu já sei como que é. Então, assim, seja grata se você é mãe. Eu sei que tem os perrengues da vida, fique em paz, vai dar tudo certo. Quando você vê, já estão crescidos aí, casados. O Ria já tá com 15, tá namorando, uma menina de Deus abençoada. A Marcela, que ela venha ser uma ótima mãe. Você fala: nossa, meu Vitória, mas já tá querendo que seu filho casa. Eu falei: meu filho, namora pra casar. A mãe dela também é uma benção. Irmã Carol, creio que ela tá me ouvindo agora. São pessoas abençoadas, né? Elas duas é uma benção. Ainda não conheço, né? O esposo dela, o sogro do Rian, mas o Rian diz que o sogro dele ama ele. Isso é bom. Ele gosta muito do meu filho, cuida do meu filho. Ela fala que tem ele como um filho. Então, assim, só agradecer, né? Pela vida da Marcela, pela vida da Carol, que tá cuidando do meu filho também. Meu filho ama muito a Marcela. E tá aprendendo a amar, né, irmãos? Porque a gente sabe que amar, mas naquela luta lá a gente, né?
É ele que a gente mostra mesmo se a gente ama ou não. Tá sempre junto, né? E eles são um casal jovem, mas é uma vida que busca a Deus, então assim, eu creio que se for da vontade de Deus, vai ser pra sempre, né? Os dois se gostam muito. E nós, né, eu e a Carol, a gente apoia. E a Carol tá sempre de olho neles dois. E quero louvar a Deus pela vida dela também, pela vida da filha dela, que a filha dela é um doce, né? Eu digo que a filha dela é um doce porque até a vozinha dela, meu Deus, é uma fofa. E eu falo, meu Deus, o Rian, é, quando ele me contou que ela era cristã, eu fiquei tão feliz, meu coração ficou tão radiante. E quando ele falou, mãe, ela faz devocional, você não vai acreditar. Eu fiquei, quê? Meu Deus, a Nora, a cenoura dos sonhos. Porque meu filho brincava assim, ó, você quer cenoura da minha mãe? Nora? Cenoura da minha mãe? Então, é Nora da minha mãe, entendeu? É uma piadinha. Mas, então eu fiquei muito feliz. A gente quase não se fala todo dia, mas tem hora que a gente tá falando sempre. E é uma mulher que busca a Deus, que ama a palavra de Deus, irmãos. Isso é tudo que eu podia sonhar na minha vida. E também tem que viver, né? Não pode só ouvir, né? Nem pode só ler, tem que praticar, né? Senão a gente vai estar construindo a nossa casa sobre a areia. Então, vamos orar pelas nossas mães, depois de eu ter falado do Brasil inteiro aqui. Amém? Se você puder nesse momento, curva sua cabeça. E vamos orar pelas nossas mães. E você que não tem a sua mãe, que Deus possa confortar o teu coração. E você que não tem mais seu bebezinho, que Deus também conforte seu coração. Esses dias, uma pessoa muito especial falou um versículo ao meu coração. Eu vou tentar lembrar onde que ele tá, antes de eu gravar essa oração. Vai falar sobre... pra gente se recordar sobre aquilo que nos faz ter esperança. Amém? É o meu pai. E eu tava precisando daquela palavra naquele dia, ele não sabe disso. Então, que Deus abençoe a vida de cada um. Eu louvo a Deus pela vida dos meus pais, não somente da minha mãe, mas do meu pai também. Porque Deus me deu uma família. Eu não imaginava que Deus iria me dar 4 filhos. Não sabia que Deus ia me dar um marido. E Deus ele fez tudo isso sem ter orado. Eu nunca falei assim, Deus me dá um marido. Não, Deus me deu. Sem eu ter pedido. E a gente tem as nossas divergências, mas todo casal tem. Mas eu amo meu marido, ele é o pai dos meus filhos. Ele é uma bênção. Às vezes ele é meio chato, mas eu amo ele. E eu também sou chata, mas a gente vai se entendendo. E que Deus abençoe a nossa família, que Deus abençoe a sua família. Que vocês possam crescer na presença de Deus, que você e a sua casa possam servir a Deus, não somente seus filhos, mas seus pais. Porque eu sei que existem pais aqui que não são convertidos, mas ei, continua orando. Também continuo orando. Eu louvo a Deus pela vida de toda a minha família. E que Deus dê um dia abençoado para vocês. E um feliz dia das mães. Eu vou achar o versículo bíblico e já venho aqui. E ela diz assim, lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 21 e 22. Todavia lembro-me também do que pode dar-me esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Então traz à memória também você o que te traz esperança. Cristo te traz esperança. Ele é a maior fonte de esperança que nós temos que ter. Ele é a fonte de toda esperança. Então continue crendo. Você que ora pela sua família, pela conversão, não somente da sua família, mas às vezes do seu próprio esposo, do seu filho, né? Familiares de perto, familiares de longe. Declare, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Nós vamos estar em oração agora. Amém? Curva sua cabeça. Ora comigo nesse momento, em nome de Jesus. Então vamos começar a nossa oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, Senhor, por este dia maravilhoso, qual o Senhor nos proporcionou nesta manhã, estarmos diante da Tua presença. Pai, eu quero pedir perdão dos meus pecados, das minhas falhas, como filha, como serva, como mãe, como esposa, Senhor, nesse momento. Ó Deus de poder e graça, glorificado seja o Teu nome.
Sou dependente de Ti para fazer esta oração. Ó Deus, nos ajuda, Pai. Nos ajuda nesta hora, Senhor. A orar pelas nossas mães. A orar, Senhor, por elas. Ó Deus, em nome de Jesus. Sou totalmente dependente de Ti neste momento. Toma minha mãe, Senhor, neste momento em Tuas mãos. Dá a ela força, graça. Dá a ela, meu Pai, fortalecimento. Cura ela, meu Pai, de qualquer tipo de enfermidade que pode estar sobre o seu corpo. Pai, abençoa, acrescenta os anos, Senhor, na vida dela. Que ela venha sempre buscar a presença de Deus, porque sem Jesus não dá. Como diz aquele louvor, sem Jesus não dá. Dá para viver sem tudo, menos sem Jesus, sem a Tua presença. Te peço que abençoe ela, seus sonhos, seus projetos. Realiza os sonhos. Abençoa. Continua ajudando a minha mãe a orar por mim. Continua ajudando a minha mãe e meu pai a se cuidar. Aleluia, louvado seja Deus. Meu Deus, eu te peço, Senhor, a bênção do Senhor, que enriquece e não traz dor, sobre a vida dela. Que o Senhor venha contemplar todos os dias dela, Senhor. Que ela passou na Tua presença e creio que continua na Tua presença. Ó Pai, que ela nunca venha se afastar dos caminhos do Senhor. Que ela venha ser curada, restaurada. Que a cada dia ela venha ser liberta. Que a cada dia, Senhor, ela venha ser transformada de glória em glória. Que ela venha ter a paz que excede todo entendimento. Que ela venha meditar na Tua palavra todos os dias. Que ela venha encontrar em Ti refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia dela. Eu quero te pedir que acrescente a sabedoria, o entendimento, o discernimento, renovando ela pelo Teu Espírito Santo, fortalecendo, dando vigor, tirando cansaço, a fadiga, ajudando ela em todos os momentos difíceis que ela se encontrar, mesmo estando tão longe. Saber que eu oro por ela. Saber que mesmo ela estando longe, às vezes não nos falamos, penso nela. E muitas das vezes não consigo fazer, Senhor, aquilo que eu deveria fazer, que é ligar mais, mandar mais mensagens, se preocupar mais. Só que agora hoje, Senhor, eu também me tornei mãe e sei quanto é difícil ser mãe. Mas é gratificante ser mãe. É gratificante olhar os nossos filhos crescerem no caminho do Senhor. Eu não sei, Senhor, que se quando jovem ela orava pela minha conversão, porque eu conhecia Deus, Senhor, de ouvir falar, por causa que minha mãe servia a Deus, então era o Deus da minha mãe. Eu acreditava em Deus, fui ensinada sobre Deus, mas não entendia quem era Deus. Hoje eu entendo quem é Deus e eu sem Ele não sou nada. E agradecer as orações desde que, antes até mesmo de eu ter vindo no ventre da minha mãe. A Bíblia diz que antes mesmo de nós termos sido formados, Deus já tinha nos escolhido. Ele que nos formou, Ele formou todo o nosso corpo, todos os nossos órgãos, até mesmo os nossos ossos. Quem formou foi Deus. A nossa mãe carregou a gente no ventre e eu creio que muito sacrifício a minha mãe fez por mim e pelos meus irmãos. Eu não tenho ideia do que por dentro ela passou, porque por fora a gente viu, mas por dentro só Jesus mesmo que sondou e conheceu. Então eu quero te agradecer por todas as vezes que minha mãe orou por mim, por todas as vezes que minha mãe me ensinou o caminho que eu tinha que andar, embora eu não tinha ouvido há tempos atrás. Mas a Tua palavra diz, Senhor, ensina o caminho que a criança deve andar, porque quando crescer não vai se desviar dele. Ela vai saber o caminho de volta da casa do Pai, não do Pai físico, do Pai da terra, mas do Pai do céu. E eu lembro que eu me desviei, Senhor, eu lembro que eu me afastei porque eu não conhecia, me deixei levar pelas coisas do mundo. Eu te louvo por todas as vezes que ela dobrou seu joelho e orou pela minha vida, para que hoje eu pudesse estar aqui hoje orando por ela. E eu lembro das vezes que ela me chamava para orar e chorava, e eu lembro que ela falava para mim que algumas coisas a qual eu estava fazendo não estava agradando a Deus.
Deus não se agrada dessas coisas. É isso que eu me recordo, Senhor. Mas eu era jovem, ainda não entendia tudo. E sei que os jovens enfrentam um conflito interno que a gente não consegue entender, mas eu lembro porque eu já passei, já fui jovem. Então nos dê sabedoria, Pai. Dá sabedoria para nossa mãe nos educar, continuar nos ensinando o caminho certo a seguir, porque o único caminho é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu louvo a Deus porque minha mãe me ensinou o caminho. Eu louvo a Deus porque hoje meus pais são convertidos. Eu louvo a Deus porque onde havia destruição, hoje foi restauração. A cada dia é dia de restaurar. Eu quero louvar a Deus porque eu sou mãe. Eu quero louvar a Deus porque hoje eu tenho os meus filhos. Por todo o tempo que o Senhor me ensinou a ser mãe, ainda está me ensinando e é difícil, Senhor. Tem misericórdia. Agradecer, Senhor, porque o Senhor me escolheu para ter 4 filhos. Mas agradecer também por tudo que eu passei, porque se não fossem as coisas ruins também que me acometeram, eu não sei se eu estaria aqui. Então tudo a Bíblia diz que coopera para o nosso bem. Então eu louvo a Deus, Senhor, pela minha mãe, continuo abençoando ela em nome de Jesus. Que ela possa sentir o abraço do Espírito Santo nesse momento. Aleluia, louvado seja Deus. E que o Senhor venha confortar os nossos corações no dia de hoje, daqueles a qual não tem a sua mãe, o seu pai para abraçar, não tem ali, Senhor, alguém junto com eles, mas saber que o Espírito Santo sempre está conosco. A tua palavra diz que Jesus falou que ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Então nós não estamos sozinhos, não é pra gente temer, nem nos espantar, porque o Senhor nosso Deus está conosco por onde quer que nós andemos. Pisarmos a planta do nosso pé, o Senhor está conosco. Eu quero te pedir também, Senhor, que abençoe aquelas mães, aquelas mulheres, meu Pai, que querem ser mães também, que às vezes hoje se encontram com seu ventre estéril, Senhor, que se encontram hoje na esterilidade, mães, pais, e querem, Senhor, ter os seus filhos, e sonham, almejam por segurar um bebê no colo e poder dar todo o amor. Eu quero orar por essas vidas para que o Senhor venha colocar a sementinha dentro do ventre de cada mãe e venha fazê-las muito felizes, que venha dar sabedoria e educar o caminho que a criança deve andar, realizar o sonho da maternidade na vida de muitas mães. Eu te louvo pela vida de cada uma, Senhor, que se encontra aqui. Eu não sei até onde vai chegar esse vídeo, mas o Senhor que vai dar o crescimento, porque tudo é para a glória de Deus e tudo é para honrar o teu nome. Eu quero agradecer porque eu tenho os meus filhos estão bem. Louvar a Deus porque eu tenho aprendido o caminho para poder ensinar eles, porque se eu não souber o caminho, eu não tenho como ensiná-los. Então nos ensina, Senhor, a cada dia o caminho certo a seguir. Esse caminho certo a seguir está na Tua Palavra. É instrumento, é instrução para as nossas vidas, é bússola. Aleluia, louvado seja Deus. Eu quero te pedir que conforte o coração daqueles que não têm mais os seus pais por perto, que pode abraçar, ou beijar e dizer eu te amo. Nos ajuda a valorizar as pessoas, não deixe que nós valorizemos quando perdemos. E esse é o pedido do meu coração, que o Senhor possa realizar ele, esta humilde oração. Eu poderia orar por tantas pessoas, também as mães que criam seus filhos sozinhas, abençoar elas, prover, meu Pai. Tudo aquilo que ela precisa no dia de hoje, eu não vou dizer Y, X ou Z de coisas, não, mas prover todas as coisas, Pai. Porque Tu és o Deus provedor. Provê, meu Pai, em nome de Jesus. Abençoa elas, meu Pai. Abençoa elas em nome de Jesus. Continua dando graça para que elas venham continuar perseverando. Mesmo sem os pais dos seus filhos ao lado, dá estrutura, dá sabedoria, entra na mente, dando a sabedoria, Pai, para que elas possam conduzir os seus filhos, porque não é fácil. Mas nos ajuda a educar os nossos filhos. Nos ajuda a disciplinar os nossos filhos, porque a disciplina faz parte da vida. Sem disciplina, os nossos filhos se tornariam bastardos. Eu digo isso por causa da tua palavra diz que nós, como filhos de Deus, se não obedecermos, nós somos tidos como bastardos e não queremos ser. Nos ajuda a educar os nossos filhos no caminho do Senhor.
E essa é a minha humilde oração, Pai. Talvez eu não consiga hoje, agora, nesse momento, me expressar, Pai, mas eu te peço, abençoa. Eu quero louvar a Deus por cada avó que cuidou de seus filhos, ensinou o caminho que eles deviam andar. Eu quero louvar a Deus pela vida da minha mãe, pela vida da mãe do meu esposo, da avó dele que criou ele. E quero louvar a Deus pela vida das vó, pela vida das mães. E quero louvar a Deus pela vida das mãezinhas que ainda vão gerar. Eu profetizo em nome de Jesus que elas vão gerar ainda e vão segurar os seus filhinhos no colo. Eu lembro-me de Ana que diz: por esse menino orava eu. Então ela não era mãe ainda, mas ela orava pelo filho que ela viria a ter, Samuel. Então você que quer ser mãe ainda, louvado seja Deus, ainda não acabou. A esperança, traz a esperança, né? Traz a memória aquilo que te traz esperança. Se tu sonha ser mãe, ore ao Senhor. A Bíblia diz que ele fez a mulher estéril gerar filhos. E ela teve Samuel, e Samuel foi um profeta, um juiz na terra. Então continue orando, minha querida. Irmão, continue orando para que você seja pai. Caso você não seja, ou se você quer ser ainda, né? Vai que você quer ser, mas ainda pai, né? E a Bíblia diz, né? Crescemos e multiplicai-vos. Louvado seja Deus. E então, Pai, eu te peço pela vida desses irmãos e irmãs em Cristo, talvez esteja me ouvindo agora que querem ser pais, que eles possam gerar o milagre da vida, porque o dom da vida é quem dá ao Senhor, e é o Senhor que coloca em nossos ventres, né? Nós mulheres, para que nós podemos gerar. Aleluia, louvado seja Deus. Então, desde já, Pai, te agradeço pela vida de cada um. Me perdoa, Pai, se eu não pude me expressar aqui ou me atropelei nas minhas próprias palavras. Mas eu quero louvar a Deus pela vida de cada um, Senhor, que se encontra aqui no dia de hoje. Que eles possam receber o abraço do Espírito Santo e que a chuva de bênçãos do Senhor, chuva de graça, seja derramada sobre cada mãe no dia de hoje. Consola as mães que perderam seus filhos, sejam eles pequeninos ou não, sejam eles grandes ou não, que elas continuem orando pela libertação dos seus filhos, porque hoje eu me vejo convertida e talvez a minha mãe orou por isso. Então eu quero louvar a Deus por esta oração, pelo tempo que gastou em oração, porque não é em vão nada na presença de Deus. Então, Pai, eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus, dê um dia abençoado a cada mãe que serve atrás da alegria, não somente no dia de hoje. Que nós possamos lembrar dos nossos pais todos os dias, porque a Bíblia diz: honra o teu pai e tua mãe para que seus dias prolonguem na terra. É um mandamento com promessa. Então, para viver, tem que obedecer a mãe e o pai. E você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, se você concorda com esta oração, diga amém. E que Deus abençoe a sua vida. Me perdoe se eu não pude ser direta ao ponto, mas eu quis deixar fluir, amém? Então, ligue agora, nesse momento, não deixe para depois, para sua mãe. E se você não tem a sua mãe, mas tem alguém que você considera como uma mãe, manda mensagem. Liga para uma amiga, fale com ela, ore por ela. Às vezes você não tem sua mãe, mas você tem a sua avó. Às vezes você tem, né, uma amiga ali para você orar. Fala: oh, querida, estou precisando de uma oração, ora por mim, né? Não é feio pedir oração não, irmãos, amém? Hoje eu não tenho minha mãe e meu pai ao meu lado, eu preciso de uma oração, amém? Então não é pecado pedir oração, tá bom? Então é isso, irmãos, que eu possa ter falado ao coração de vocês nessa oportunidade. Em breve nós estaremos trazendo um devocional em nome de Jesus. Já quero declarar pela fé. O devocional que eu estou aqui uns 3, 4 dias vai falar sobre a volta de Jesus Cristo. Então você que está ouvindo esse áudio, interceda por mim para que eu consiga trazer essa mensagem, porque é muito forte ela. Vai falar da volta de Cristo e eu creio que está tendo muito impedimento. Mas Deus vai me dar graça, em nome de Jesus eu confio no meu Deus. Ele é o meu refúgio e fortaleza, socorro meu presente na hora das minhas angústias. Então, Pai, desde já eu quero agradecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pelo meu deitar, me levantar, pela saúde a qual o Senhor tem posto sobre a nossa vida, os livramentos a qual o Senhor tem nos dado. Que a bênção do Senhor e as doces e ricas consolações do Espírito Santo sejam sobre cada um de nós,
hoje e para sempre, em nome de Jesus. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre nós, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus.